Pedro Campos começa com o primeiro destaque, falando justamente sobre o Supremo Tribunal Federal e uma decisão importante relativa ao saldo do Fundo de Garantia, né, Pedro? Bom dia. É isso aí, Thaís. E além de explicar muito bem essa notícia, porque tem um impacto na vida, né, de muita gente, nós também vamos tratar de um trecho desse julgamento ontem no Supremo Tribunal Federal. Já tínhamos trazido esse tema aqui, a correção do saldo do trabalhador no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Certamente você tem uma graninha lá, né? Muitos têm. Aqueles que usaram para comprar uma casa própria, aqueles que usaram por algum motivo, né, de demissão, a gente espera não utilizar nessa situação, mas é claro que todos os trabalhadores têm direito ao pagamento do FGTS, aqueles que têm a carteira assinada e são contratados pela CLT. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Que o saldo do FGTS, a partir de agora, ele deve ser corrigido pela inflação no mínimo, com base no IPCA. A decisão ela vai ter efeito daqui para frente, ou seja, que está para trás, Thaís, não tem efeito algum, é só daqui para frente. E por que isso? Primeiro, porque há uma interpretação do que diz a Constituição Federal. E esse foi o ponto técnico a ser destacado ontem no julgamento que aconteceu na Suprema Corte. O resultado disso tudo é um acordo da Advocacia Geral da União com as centrais sindicais. Os ministros julgaram uma ação de um partido político, Solidariedade, que questionou a remuneração dos depósitos, 3% ao ano, mais uma taxa que é chamada de taxa referencial TR, que é utilizada só para isso. Qual é o argumento? Que desde 99, essa taxa referencial, ela rende muito próximo a zero, quase nada. E nós todos sentimos isso quando acessamos o saldo lá do FGTS. Parece que o dinheiro está parado lá, né? Rende bem pouquinho. O que não é suficiente para repor as perdas que o trabalhador tem com esse valor. O governo estima um impacto de 19 bilhões de reais em 6 anos se a correção fosse igual à poupança, que é a tese perdedora desse caso. O Supremo Tribunal Federal poderia ter mandado corrigir esses dados de acordo com a inflação desde 99. Sabe qual é o tamanho da conta que o governo teria que pagar? 295 bilhões de reais, convenhamos, que seria também uma bomba, né, para ser paga pelo governo. Mas o que a gente também precisa destacar desse julgamento, além de explicar essa notícia, é o seguinte: é o bate-boca que tivemos entre o ministro Flávio Dino e o ministro Luiz Roberto Barroso a respeito dos argumentos jurídicos para definir essa questão. Se eu remunero os depósitos de modo mais elevado, é claro que encarece a linha de crédito e retrai a linha de crédito. Prejudicando quem? Os mais pobres, os trabalhadores. Esse é o ponto. Não há uma divisão no tribunal aqui entre quem é... Não, ministro André. Não existe uma divisão no tribunal para quem é mais social ou menos social. Na verdade, é o modo como se realiza. Porque se nós encarecermos a linha de crédito, eu gostaria que rendesse igual CDB, esses CDBs miraculosos que existem aí, que oferecem 130% do CDI. Não faria mais sentido? O problema... Vossa Excelência não acha que faria mais sentido? O problema, ministro Barroso, é que não existiria crédito para habitação do Brasil. Esse é o ponto. Não, ou existiria uma taxa de juros... tirar do multimercado ou do CDB do que tirar da poupança do trabalhador? O problema, ministro Barroso, é que nós temos um fundo público com regras de captação, remuneração, de despesa e de reposição do valor do fundo. Esse é o fato. Eu temo que Vossa Excelência esteja propugnando algo bem socialista, com o qual eu não tenho nenhuma oposição, mas o fato é que nós temos uma Constituição. E aí o FGTS determina que haja regras de captação, remuneração, obviamente, crédito, linhas de financiamento, remuneração para repor o capital e financiar e construir casa. Tributação não é socialismo. Tributação é o estado fiscal necessário para manter a vida em sociedade. Nós vamos discutir sobre isso. Bom, o ponto bom dessa discussão aí é o seguinte: nós temos uma Constituição, disse o ministro Flávio Dino, né? Isso é importante ser dito hoje no Supremo Tribunal Federal. E seguir a regra constitucional é o mais importante. Claro, né, que nós podemos aqui discutir a respeito de qual é a melhor forma de rendimento, a do dinheiro que fica parado lá do trabalhador no FGTS, mas o importante é seguir a Constituição e há uma previsão, claro, né, de financiamento da habitação com esse dinheiro do Fundo de Garantia. Por isso, essa decisão é uma decisão intermediária que atende aos anseios, não fere o texto constitucional e tem a possibilidade de ter uma reposição
pela inflação do valor que fica parado no FGTS do trabalhador. Nós vamos para